E aí pessoal, tudo bem com vocês? Passando hoje para compartilhar mais um pouquinho da palavra do Senhor, para te ensinar, para te fortalecer, para que você e eu possamos aprender com essa palavra que fala tanto aos nossos corações. Dando sequência a uma série de mensagens do livro do Êxodo, hoje eu preparei uma mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, falar sobre a passagem que está em Número, no capítulo de número 13, e também pegar um pouquinho do capítulo 14. Nós vamos falar sobre o momento em que o Senhor chama Moisés, e Deus fala para Moisés, para que Moisés então escolhesse 12 homens, 12 príncipes do povo hebreu, um príncipe de cada, representando cada tribo de Israel, para que então Moisés chamasse esses homens e esses homens fossem enviados a Canaã, a terra prometida que o Senhor havia prometido a eles, e ali então eles espiassem essa terra e olhassem toda ela, como era o fruto, como era a terra, como eram os seus inimigos que lá moravam, como era o povo que lá morava, se eram fortes, se eram fracos, se eram grandes, se eram pequenos, se eles habitavam em arraiais ou se em cidades fortificadas, colhesse então dos frutos daquela terra e trouxesse a notícia. E a palavra de Deus vai nos dizer que então Moisés separa esses homens e envia eles. E a palavra do Senhor vai dizer que eles passam 40 dias naquela terra, espiando, e eles colhem um fruto daquela terra, um cacho de uva, e a palavra de Deus vai dizer que esse cacho de uva era tão grande que precisou de 2 homens para carregar esse feixe de uva, esse cacho de uva com as varas. Também pegam figos e eles voltam até Moisés. E quando eles voltam a Moisés, então ali se reúne Moisés, Arão e toda a congregação de Israel para ouvir o relato que eles tinham sobre a terra que o Senhor havia prometido. E quando eles começam a relatar isso, a gente vai aprender algumas coisas sobre a maneira com que a gente enxerga as coisas. A palavra do Senhor vai dizer que 10 homens dessas tribos, um líder de cada tribo, quando volta, eles começam a relatar, começam a falar para Moisés: olha, a terra é muito boa, a terra é fértil, mostra o fruto, um fruto muito bom. Só que daí eles começam a falar, mas, quando vem esse mas, já começa uma série de coisas negativas. Eles começam a falar, mas os inimigos são pessoas grandes, eles moram em cidades fortificadas, e nós seremos como gafanhotos em suas mãos. Olha o relato desses homens. E a palavra do Senhor vai dizer que quando eles começam a relatar essas coisas negativas, isso inflama todo o povo que ali estava ouvindo. Então, pessoal, primeira lição, a gente tem que aprender, sabe? A gente aprender a olhar as coisas da forma certa. Esses homens olharam e viram as coisas de forma negativa, deram mais valor ao que eles viram aos seus olhos carnais do que o que estava feito na palavra de Deus, porque Deus havia prometido aquela terra. Deus não falou para eles, para que eles desanimassem o povo, não, era só para eles ir lá e espiar e relatar. Mas quando eles olham e eles veem essas dificuldades que se apresentou, eles viram aquilo e temeram entrar na terra que Deus havia prometido, por causa de crer naquilo que os olhos veem, por não querer lutar, não querer, sabe, conquistar. Eles olharam as coisas com os olhos carnais, pela aparência, e eles temeram, eles não confiaram em Deus, não confiaram na palavra de Deus. E o pior, a palavra negativa desses homens fez com que todo o povo
também acreditassem nessas palavras negativas e então começassem a murmurar, a reclamar, a questionar o que Deus havia falado. Então o que eu aprendo com isso? Que nós aprendemos. Cuidado com o que você fala. Cuidado com a forma que você enxerga as coisas. As coisas principalmente quando Deus te promete algo. Quando Deus nos promete algo, Ele é fiel para cumprir. Não se importe pelo tamanho, pela aparência. O povo hebreu, eu acho que eles acreditavam que iam chegar e iam conquistar as coisas de forma fácil. Eles não queriam lutar, não queriam enfrentar. Então nós temos que aprender a confiar em Deus, a ser positivos. E outra coisa, nós temos que aprender, primeiro, a não sermos como esses 10 homens, pessoas negativas. E segundo, nós não podemos ser também como esse povo, todo aquele povo que ouviu as palavras negativas e acreditou também e tomou como verdade e ouviu a voz desses 10 homens com essas palavras negativas e trocaram a palavra de Deus e acreditaram mais nesses 10 homens do que no que Deus falou. E quantas vezes as pessoas são assim também? Deus nos promete algo, Deus tem umas bênçãos na nossa vida e vem pessoas com palavras negativas, com palavras de desânimo, falando que não vai conseguir, que não tem jeito, porque é muito difícil, porque tem uma crise e está acontecendo muitas coisas ruins. Olha, é melhor esperar, não vai ter jeito, não vai dar certo, esse não é o melhor momento. Ei! O melhor momento é o momento de Deus. É a palavra de Deus. Se Deus falou que era para entrar, que Deus ia dar aquela terra, então fique sobre a palavra de Deus. Se vier pessoas na sua vida com palavras negativas, palavras de desânimo, que isso acontece, não escute. Não dê valor a essas palavras. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer no capítulo 14 que todos aqueles homens que levaram essas palavras negativas foram mortos diante do Senhor por uma praga que o Senhor enviou. E depois, pessoal, toda aquela geração, Deus faz perder a terra que Ele tinha prometido como herança. Porque não creram. Deus havia dado muitas oportunidades para eles, desde quando tirou do Egito. Mas quando chega nesse momento, o Senhor fala para Moisés: até quando, Moisés? Até quando? Então chegou o momento que Deus resolveu então castigar aquele povo, porque eles eram um povo de dura cerviz, desobediente, não confiavam em Deus, e Deus sempre mostrando que Ele era poderoso, que Ele era com eles. Mas chega um momento que Deus então chama Moisés, e todo aquele povo que havia se rebelado, murmurado, o Senhor fala para Moisés: olha, Moisés, toda essa geração, de 20 anos para cima, ninguém vai herdar a terra que eu prometi. Para cada ano, Moisés, para cada dia, na verdade, por cada dia que eles ficaram lá espiando a terra, que foram 40 dias, será um ano que vocês vão ter que rodear no deserto, até que toda essa geração morra no deserto. E então, essa nova geração herde a terra que Ele havia prometido. Então, pessoal, olha só, que ensinamento para nós. Sabe, quando a gente desacredita, a gente confia nas palavras negativas, isso atrasa a bênção de Deus. Não dê valor para isso. Mas, pessoal, tem 2 homens, porque foram enviados 12 espias na terra. 2 homens, Josué e Calebe. Esses homens eram diferentes. Esses homens confiavam em Deus. Esses homens não olharam com os olhos carnais a mesma terra, os mesmos inimigos que esses 10 homens viram, Josué e Calebe também viu. Mas a diferença, havia algo diferente neles. Sabe o que é? Eles confiavam em Deus. Eles tinham a certeza que se Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir.
E eles tentam, ao invés de jogar palavras negativas, eles tentam motivar o povo. Falam, olha, tem sim um povo lá, mas se Deus prometeu, com certeza Ele vai nos dar a vitória. Deus vai ser conosco. Então nós precisamos ser como Josué e Caleb. Sabe, aprender a olhar as coisas de forma positiva. De forma a confiar em Deus. Independente das circunstâncias. Talvez você olhe e você veja muitos inimigos. Talvez a peleja não vai ser fácil. Mas eu te garanto, nós temos que ser confiantes e sempre acreditar naquilo que Deus falou. Josué e Caleb, eles tinham a certeza, a confiança deles estava estabelecidas em Deus. Eles não olharam para o tamanho dos seus inimigos, para as dificuldades que eles haviam de enfrentar, mas sim, eles estavam alicerçados, eles estavam confiantes naquilo que Deus havia prometido a eles. E eles, sim, foram abençoados por Deus, porque enquanto aquela geração foi castigada por Deus e sofreu, e teve que morrer toda aquela geração no deserto, a palavra do Senhor vai dizer que então Deus fala para Moisés, exceto Josué e Caleb. Olha só, eles chamaram a atenção de Deus. Deus se alegrou da sua atitude, porque eles confiaram. E é isso que Deus espera de mim e de você. Que a gente confie nele, que a gente acredite nele, independente de qualquer coisa. Então eu gostaria de deixar essa palavra para você hoje. Que você confie em Deus. Seja como Josué e Caleb. Seja pessoa positiva. Olhe as coisas com um lado bom, sabendo que se Deus é na sua vida, quem será contra você? Porque nem sempre vai ser fácil herdar aquilo que o Senhor prometeu. O povo hebreu, para herdar aquilo que eles tinham prometido, que Deus havia prometido, eles teriam que lutar, sabe? Ia ter que conquistar espaço por espaço, lutar contra seus inimigos. E assim também na nossa vida. Nem sempre as coisas vão cair do céu, vai ser tudo fácil. Mas nós temos que lutar, enfrentar. O mais importante é que Deus era com eles. E assim, também que Deus seja conosco. Amém? Então que Deus te abençoe. Fique na graça, fique na paz do Senhor Jesus. Que esta palavra fale ao teu coração. Gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, para que você compartilhe esse vídeo. Mande para seus amigos, para a sua família. Deixe o seu like, o seu comentário, se essa palavra falou ao seu coração. Amém? Então que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.